Olá, estamos começando mais uma aula de Geografia do Brasil e o tema é hoje o relevo do Brasil propriamente dito. Nós vamos falar dos principais autores que formaram o relevo do Brasil, né, e algumas formações locais do relevo do Brasil. Bom, o primeiro autor que nós vamos trabalhar, pessoal, seria o autor conhecido como Haroldo de Azevedo. Esse mapa que vocês estão vendo aqui do lado é um mapa do Haroldo de Azevedo. E o Haroldo de Azevedo ele vai conceber esse mapa, ele vai produzir esse mapa a partir da década de 40. Então esse é o primeiro mapa de relevo do Brasil que nós vamos estudar, e é importante lembrar, ou melhor, novamente lembrar, que os três autores do relevo do Brasil, sim, o relevo do Brasil é formado por três autores, os três autores caem no vestibular, apesar do último ser o autor mais comentado, ser o autor mais falado. Tudo bem? Então nós vamos falar um pouco sobre esse autor aqui. Presta atenção que isso é o que você tem que levar sobre esse autor. Tudo bem? Então é a origem do relevo do Brasil. Para o Haroldo de Azevedo, ele vai classificar o relevo do Brasil em planaltos e planícies. Então, Haroldo de Azevedo classifica o relevo do Brasil em planaltos e planícies. Bom, vocês estão olhando nesse mapa aqui, vocês estão vendo essas unidades de relevo. Vocês estão vendo os planaltos e as planícies. Mas como é a classificação dele dentro dos planaltos e das planícies? Bom, para ele, o que vale é a análise altimétrica, ou seja, a leitura da altitude. Então ele classificou da seguinte maneira, como vocês vão ver aqui nessa informação aqui do lado, ó. Tudo bem, gente? Quando vocês olham aqui do lado, vocês estão vendo a informação dele, tudo bem? O que é que vocês estão vendo aqui do lado? Vocês estão vendo o seguinte, ó. Aqui mais um pouco ao lado, você vai ver isso aí. Para ele, planalto seria uma superfície aplainada que superasse a marca dos 200 metros. Então, como é que ele classifica um planalto? Para ele, um planalto é uma superfície aplainada que tem uma altitude superior a 200 metros. Ok? Isso para ele é planalto. Aí eu queria que você desse uma olhadinha aqui embaixo, aonde está meu dedo aqui, ó, gente, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui são as planícies. Então, para ele, planícies são superfícies aplainadas e que apresentam altitudes inferiores a 200 metros. Então, essa leitura dos dois itens faz você entender. Para ele, planalto é uma superfície aplainada acima de 200 metros. Planície é uma superfície aplainada com altitude inferior a 200 metros. Tudo bem, gente? É assim que ele classifica o mapa do relevo do Brasil. Tá certo? Bom, virando aqui, ele também vai fazer o seguinte. Ele vai classificar o mapa do Brasil com 8 unidades. Nesse mapa aqui, tem uma unidade que eu vou mostrar onde ela está. Ela não está marcada, mas eu vou mostrar onde ela está. Então, para ele, são 8 unidades. Se vocês olharem aqui, vai estar faltando uma, mas eu vou identificar para vocês onde ela está. Então, para ele, o mapa do Brasil está dividido em 8 unidades, que seriam 4 planaltos e 4 planícies. Bom, os planaltos, eles ocupam 59% do território nacional. E as planícies, elas vão ocupar os 41 restantes. Então, nós temos, olhando para o Brasil, um predomínio de planaltos na visão do Haroldo. Então, para o Haroldo, predominam os planaltos. Tudo bem, gente? Deixa eu só falar uma coisa, gente. Vou voltar aqui um pouco, tá? Vou voltar aqui. Pode ser que caia, e aí eu quero mostrar aqui. Quando a gente olha a classificação do Haroldo, a gente tem que prestar atenção nas unidades do relevo que ele está dando a nomeação. Então, a gente vai olhar essas unidades. E quais são essas unidades? Então, são as seguintes, ó. Planície amazônica, 1. Planície do Pantanal, 2. Planície costeira. Por aqui fica melhor, gente, assim, ó. Planície costeira, 3.
E não está visível nesse mapa, mas estaria aqui, ó. A quarta, bem pequenininha, que seria a... Por mais aqui. A quarta, que seria a planície do Pampa. Então são 4. Você está visualizando 3 que estão em verde, mas teria mais uma 4. Ela está muito pequenininha, mas seriam 4. E 4 planaltos. Quais são os planaltos? Guianas, Central, Meridional e... Vou colocar a câmera aqui, gente. O Planalto Atlântico. Gostar mais. Planalto Atlântico. Como é que ele classifica Planalto Planície? Por uma visão altimétrica. Tudo bem, gente? Então deu para a gente ter uma ideia aí de como o professor Haroldo faz essa divisão. Depois nós temos a análise do professor Aziz Absaber. Como que o professor Aziz Absaber, que é já da década de 50, vai fazer essa análise? Ele vai fazer essa análise levando em consideração o processo de erosão e o processo de sedimentação. Então ele já vai fazer ele não vai mais trabalhar com a visão altimétrica. Ele vai trabalhar com essa questão da erosão e da sedimentação, tá? O relevo dele é o relevo à frente. Também é importante que você conheça o mapa dele. Esse é o mapa dele, gente. E conheça como ele faz essa classificação de erosão e sedimentação. Vamos lá, naquela mesma forma que a gente tinha falado sobre o Haroldo. Ele vai dizer o seguinte: para ele, planaltos, eu queria que você desse uma olhada, gente, seria aqui a classificação dos, ó, aqui estaria a classificação dos planaltos. Então vamos lá. Para ele, planaltos seriam superfícies aplainadas com predomínio, olha só como já é diferente, tá? Do processo erosivo sobre o processo sedimentar. Então, os planaltos estariam sofrendo erosão no mundo. E para ele, gente, as planícies, que está aqui, meninos, ó, está aqui, seriam caracterizadas pelo inverso, ou seja, seriam pelo predomínio da sedimentação. Então, seria o seguinte: o planalto está erodindo e a planície está sendo aquela que está recebendo essa erosão do planalto, está recebendo os depósitos aqui na parte inferior. Tudo bem? Quando a gente pega o relevo do professor Aziz, ele vai dividir o relevo em 10 unidades. Pois é, 10 unidades. Você viu que um tinha dividido em 8, esse aqui já dividiu em 10 unidades do relevo. Seriam dessa forma, 7 planaltos e 3 planícies. Só que nessa leitura de erosão e sedimentação, a gente já vai ter uma área maior de planaltos do que de planícies, porque ele não está levando em conta a questão altimétrica, ele está levando só isso, tá? Então, planalto 75% do território, planícies 25% do território. Bom, aí ele vai fazer o seguinte, opa, desculpa gente, aí ele vai fazer o seguinte, vou pôr a câmera aqui, ele vai fazer uma análise, eu vou ampliar o mapa, uma análise dessas unidades. Vai fazer aqui. Acho que ficou melhor aqui, gente. Tá? Ampliei da melhor forma aqui para a gente visualizar. Tá? Então vamos lá. Acho que aqui sim ficou bom, gente. Ele também vai fazer a nomeação dessas unidades do relevo. Então vamos lá, gente. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui em cima, o Planalto das Guianas. Ok? O que está em roxinho. Depois... Estou fazendo a leitura primeiro dos planaltos, tá, gente? Depois, o planalto central, que é esse maior aqui. Depois, aqui embaixo, o meridional. Aí, aqui, estaria com essa cor meio avermelhada, o que ele chamaria de planaltos. Olha esse é um dos mais importantes, tá, gente? Planaltos e serras. Não, perdão. Serras e planaltos do leste e do sudeste, que seria esse que está aqui. Tudo bem? Aqui em cima, gente, Planalto Maranhão, Piauí, e abaixo o Planalto Nordestino. Tudo bem? E lá embaixo, aqui, tá? Vocês estão vendo aqui no extremo, o Planalto Uruguaio Rio Grandense. Então
bater de novo a nomenclatura, tá? Vamos pegar a nomenclatura de novo. Planalto, lá em cima, Guianas. O maior, que seria o Planalto brasileiro. Central, Meridional, Uruguaio Rio-Grandense, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, Nordestino, Maranhão, Piauí. Tudo bem, gente? É assim que ele faz a divisão. Planícies são áreas menores, 25%. Vamos a elas. Aqui em cima, tá? Nós vamos ter as planícies e terras baixas amazônicas, 1. Aí aqui no canto, tá? A planície do Pantanal e margeando todo o litoral brasileiro, tá? Toda a costa brasileira, fazendo a curva inclusive, tá? Fazendo a curva, nós vamos ter as planícies e terras baixas costeiras. Inclusive a planície terra baixa costeira, ela, aqui ó, você vai ver, ela vai fazer a curva, vai fazer toda essa virada. Essa é a nomenclatura do professor Aziz Abi Saber. Tudo bem, gente? Aziz Abi Saber. Ok? Aqui está o nome do... aqui está o mapa do professor. Gente, não se esqueça da visão dele. Aziz Abi Saber. Tudo bem? Bom, esses dois, eles vão dar a base para a formação do mapa que nós temos hoje, do mapa que nós estudamos hoje. E qual é o mapa que nós estudamos hoje? É o mapa de Jurandir Ross. Então, na década de 90, foi feita a classificação por Jurandir Ross, né? Foi feita através de um projeto com imagens aéreas, etc. Foi feito esse projeto. E esse projeto chegou a esse mapa que vocês estão vendo aqui em cima. Esse mapa ele vai levar em consideração duas coisas. A questão altimétrica, que teria a ver com o Haroldo, e a questão de erosão e sedimentação, que teria a ver com Aziz Abi Saber. Jurandir vai e faz essa análise e dá a sua nomenclatura. E ele vai fazer essa nomenclatura baseada em 3 pontos. Quais são os 3 pontos? São esses. Que o Brasil estaria dividido em planaltos, depressões e planícies. E para ele, nós teríamos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Ok? Vamos então agora fazer uma análise de que maneira ele classifica esse relevo de planalto, planície e depressão. Como que ele faz a classificação do que seria um planalto? Então, para ele, planalto se define, olha só como a coisa muda, e, gente, esse é o que seria o mapa atual, mas não é o único que é cobrado nos vestibulares. Há uma amplitude nisso, por isso nós falamos dos 2 anteriores. Por isso nós fizemos uma aula mais ampla sobre o relevo, nós fizemos uma aula mais robusta, para que você possa ter essa dimensão. Então, para ele, planalto, como é que ele vai definir planalto? Planalto seria uma superfície irregular com altitudes superiores a 300 metros, tá, de altitude, sendo originada da erosão, olha só ele levando esse fator em consideração, sendo originada da erosão sobre rochas cristalinas e sedimentares. Então, para ele, planalto é uma superfície irregular, com altitude superior a 300 metros de altitude, que estaria sofrendo um processo de erosão, tanto em rochas cristalinas, que seriam as rochas mais antigas, como em rochas sedimentares. Essa é a visão dele. Ok? Depois nós vamos para a depressão. Depressão é uma superfície mais plana, com uma inclinação suave, então teria aqui uma inclinação suave, e com altitudes que vão variar entre 100 e 500 metros, resultante de um processo erosivo sobre rochas cristalinas e sedimentares. Então, o planalto irregular está sofrendo o quê? Erosão. E a depressão inclinada também está sofrendo erosão. Então, tanto o planalto quanto a depressão, gente, tanto o planalto quanto a depressão estão sofrendo processos erosivos. E o que seria a planície? Né? Que seria o terceiro item. A planície é uma superfície extremamente plana,
formada pelo acúmulo recente de sedimentos fluviais, que tem a ver com rios, marítimos, o mar, todo mundo conhece, e lacustre, que são os lagos. Tudo bem? Nós falamos na aula anterior sobre a questão lacustre, citamos inclusive o lago Chad, tá? Que seria uma depressão, uma planície lacustre. Então, essas três formações dão área sedimentar, ou seja, a área que está recebendo, que está acumulando este sedimento. Só para fechar, são 28 unidades com 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Tudo bem, gente? Eu queria falar para vocês que é importante, eu não vou ficar falando aqui, mas vou pedir para vocês darem uma olhada nos perfis topográficos do relevo do Brasil. Então a gente vai ter essa divisão, ó, a gente vai ver aqui, ó, o perfil da região amazônica, o número 1, tá certo? Aí logo em seguida, o perfil da região nordeste e o perfil aqui da região centro-sul, passando pela nossa região aqui. Então esses três perfis, seria legal que você visse eles com mais calma. O perfil amazônico, depois o perfil, o que está em cima do nordeste, e o perfil da nossa região aqui do centro-sul. Tá vendo essa nomenclatura? Essa nomenclatura ela é cobrada no vestibular, assim como a estrutura geológica. Principalmente aqui do estado de São Paulo, por causa dos vestibulares que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, rapidamente, se a gente vier do litoral para cá, a gente tem a planície litorânea. Olha, eu tô saindo de lá para cá, eu tô saindo do litoral e tô vindo para o interior do Brasil. Ó, tô chegando inclusive aqui no Mato Grosso, tá? Que seria bacana você pegar a planície litorânea onde está a praia, depois você tá vendo, que seria esse aqui, ó, pessoal, que está em cima de mim, os planaltos e serras do leste e sudeste, depois a depressão periférica e depois, que seria importante, que seria a região aqui do interior de São Paulo, os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Importante lembrar que se a gente olhar ali onde está o planaltos e serras do leste e do sudeste, é um terreno de rochas cristalinas. E se você vier aqui para o interior de São Paulo, onde estão os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, a gente vai ver aí um terreno onde a gente vai encontrar os chamados terrenos sedimentares vulcânicos, né? Detalhe, pessoal, é o planalto arenito basáltico. Esse aqui, ó, planalto arenito basáltico. Arenito, sedimento, basáltico, derrame de lava. No basáltico a gente encontra a terra roxa, né? Através da decomposição do basalto se forma a terra roxa que dá no interior de São Paulo. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Acho que a gente falou bastante sobre relevo. Esse assunto é fundamental para o vestibular. A gente não pode ficar sem esse assunto, ok, gente? Valeu, a gente se vê